sinto lisonjeada de estar aqui com vocês para falar sobre um assunto muito interessante, que é a linguagem e a deficiência intelectual, que é a minha área de atuação há um pouco mais de 2 décadas. Eu sou fonoaudióloga formada pela Universidade Veiga de Almeida, tenho pós-graduação em audiologia clínica pela Unigran Rio, e como falei, um pouco mais de 2 décadas eu atendo crianças neurotípicas e neuroatípicas, e deficiência intelectual é uma das patologias que eu atendo. Hoje eu trouxe para vocês, para ilustrar, deixa eu só colocar aqui para vocês. Gente, eu não tenho muita aptidão com informática, quem me conhece sabe. Então, só um pouquinho de paciência para eu poder colocar aqui para vocês o que eu preparei para esse nosso encontro. Então, a linguagem do deficiente intelectual, ou linguagem e a deficiência intelectual. Para a gente poder refletir sobre esse assunto, a gente também tem que entender e refletir sobre o que é linguagem, a sua aquisição e seu desenvolvimento, isso dentro dos marcos do desenvolvimento infantil, para a gente poder depois comparar com a deficiência intelectual e o que fica diferente, né? Então, vamos lá. Reflexões sobre aquisição e desenvolvimento de linguagem. Ana. Oi. Vou te pedir só para colocar em tela cheia, fica melhor para a gente enxergar em modo apresentação aí. Tá bom? Tá melhor assim? Não, tudo bem. Melhorou? Melhor. Isso. Então, ótimo. Tá ok, então. Então, eu trouxe para vocês algumas reflexões para nós fazermos sobre o que é linguagem, como é a sua aquisição e seu desenvolvimento. Oh, meu Deus. Calma. Devagar. E o seu desenvolvimento. Vamos lá. A linguagem, ela é uma função do cérebro, né? Que ela se sustenta por uma estrutura anatomofuncional geneticamente determinada e por uma contínua interação do indivíduo com o meio social. O que seria isso? Eu já vou nascer com estruturas que vão me favorecer esse processo de desenvolvimento de linguagem. Mas não é só a estrutura anatomofuncional. Eu preciso também estar inserida dentro de um meio social que me favoreça isso. Então, geralmente, a mãe, o pai, a avó, o cuidador, as pessoas mais próximas da criança que vão otimizar essa aquisição e esse desenvolvimento. E como é isso? Interagindo com a criança. É conversar com a criança, é imitar os sons que ela faz, é nomear os objetos, as pessoas, os animais, é imitar som dos animais, dos objetos, é perguntar quem é, o que é, para quê, para que a criança ela descubra esse mundo cheio de novidades, né? E para compreender e expressar a linguagem, uma série de estruturas mentais que estão sediadas nas áreas primárias, secundárias e terciárias do córtex perissilviano, do córtex pré-frontal, na área motora suplementar, no córtex límbico, no tálamo e nos núcleos de base. Essas estruturas, elas precisam estar íntegras e precisam estar também conectadas para que esse processamento ele aconteça. Então, qualquer disfunção, qualquer lesão, qualquer malformação, ela vai comprometer essa estrutura e vai comprometer o processamento, tá, da linguagem. Em maior ou menor grau, aí vai depender de cada caso. A gente também tem que considerar a oportunidade da criança interagir com pessoas e o meio social. Foi aquilo que eu falei lá no início, né? Ela precisa de um meio que favoreça esse desejo em falar, em conversar, em interagir com o outro, que tenha essa outra pessoa como modelo, que possa estar estimulando essa criança. O primeiro marco do desenvolvimento de linguagem está ainda na vida intrauterina. Então, a criança lá por volta da 36ª semana de gestação, ela começa a ouvir os sons externos. E esses sons externos, eles podem tanto tranquilizar essa criança, como pode causar algum estresse e também pode fazer com que ela tenha sobressaltos.
mas ela está escutando. A gente já percebe que a criança consegue ouvir o que vem de fora. E estudos mostram para a gente que muitas das vezes, durante a gestação, a mãe canta uma música de niná, ou uma música preferida, e a criança, quando nasce, toda vez que escuta aquela música, ela se acalma, ela fica mais tranquila. Então, isso prova que realmente essa audição, ela permite com que a criança escute não só os sons dentro do corpo da mãe, mas também esse som externo, a partir da 36ª semana. Por isso que é muito importante, quando a criança nasce, que ela faça ainda na maternidade o teste da orelhinha, que é das emissões otoacústicas, para exatamente nós percebermos se esse desenvolvimento de audição, se ele está íntegro ao nascimento. E, caso tenha alguma alteração, essa criança ela precisa fazer exames mais específicos, fazer todo um acompanhamento e, se for constatada alguma alteração nessa audição, que essa intervenção ela seja precoce, que seja o mais rápido possível para que essa criança possa desenvolver suas habilidades. Então, como eu falei, nesse sentido, a avaliação auditiva, ainda na maternidade, é de extrema importância para um diagnóstico e intervenção precoce, caso seja identificada alguma alteração. Então, a gente viu que o primeiro marco do desenvolvimento da linguagem é essa audição, ainda lá na vida intrauterina. E a primeira forma de expressão da criança, qual é? É o choro. O choro, quando a criança nasce, o choro é apenas um ato reflexo. Mas, com o passar do tempo, esse choro é um recurso de comunicação. A mãe já começa a perceber e dar significado àquele choro. E a criança também começa a perceber que toda vez que ela está com fome, chora, ela recebe o seio da mãe para ser amamentada. Ou, se a fralda está suja ou molhada, ela chora e a mãe troca. Se ela está com sono, a mãe vai lá e nina. Então, o choro ele começa a ter diferentes significados. E é uma forma de expressão da criança. Aos 3 meses, nós começamos a observar na criança produções de vogais. Isso quer dizer o quê? Que esse aparelho fonoarticulatório ele já está começando a estar mais amadurecido e a criança ela já consegue emitir um som de vogal. Aos 5 meses, esses sons são repetidos, tipo por exemplo. Aos 6 meses, os bebês produzem um balbucio que nós chamamos de canônicos, que são sílabas bem formadas e variadas. E também, nessa mesma fase dos 6 meses, temos já ia falar situação, mas não é situação que eu queria dizer, não. Mas nós temos uma capacidade, que a gente pode observar nos bebês, de imitar sílabas, que elas podem ser partes de palavras ou jogos silábicos pronunciados pela mãe ou pelo cuidador. A gente começa a perceber também essa capacidade da criança, além do balbucio canônico, né? Além dessa emissão de sílabas bem mais formadas e variadas. O balbucio, gente, ele é o precursor essencial da linguagem. Crianças que não balbuciam precisam ser vistas como risco no desenvolvimento de linguagem. Então, até aqui, estou falando tudo que uma criança neurotípica ela vai desenvolver e nós vamos observando e acompanhando essa criança, tá? E qualquer alteração nessa fase, como agora dos 6 meses, né? Se a criança não balbucia, é um alerta para todos os profissionais. Para o fonoaudiólogo, para o psicólogo, para o pediatra. Se a mãe relatar isso, é o momento da gente orientar essa mãe a fazer uma avaliação fonoaudiológica. Aos 9 meses, essas produções ganham entonação da língua materna, mas em uma sequência de sons sem significado a quem ouve. Ela parece que está falando português, a gente percebe ali pelo ritmo, pela entonação, que é bem próximo ao português, mas ainda não é uma fala inteligível.
Nessa fase, aparecem os atos comunicativos intencionais, que são ações motoras ou vocalizações dirigidas ao outro. Outra questão assim bem importante dentro da fase dos 9 meses. E também um alerta para que a gente observe se a criança está fazendo ou não. A criança precisa ouvir a linguagem de pessoas reais para aprender essas habilidades. Então, não é recomendado que a criança, é o que a gente hoje mais vê, né? Crianças, às vezes, com um tablet, um celular, ou de frente para uma televisão, com vídeos educativos, ou vídeos de cantigas de música, sem um adulto. A criança passa 20 minutos, meia hora, uma hora, exposta àquele estímulo, mas sem o adulto ali para estar interagindo, para estar modelando. E a criança, ela não vai desenvolver todas essas habilidades que eu falei até agora, como balbuciar, como imitar, como produzir a entonação da língua materna, como ter atos comunicativos intencionais, se ela não tiver um adulto próximo a ela. O adulto vai ser o modelo e vai estar interagindo com ela e vai fazer com que ela desenvolva essas habilidades. Então, televisão, celular, tablet, não são pessoas reais. Então, não vão favorecer ao desenvolvimento da linguagem, tá? Aos 12 meses, compartilham seu foco de atenção com o outro. A criança mostra objetos. Então, se ela observar do outro lado uma bola que ela deseja, ela vai olhar, ela vai apontar, ela vai fazer com que o adulto, a outra pessoa, ela olhe para aquele objeto de interesse dela, ela compartilhe esse desejo, né, essa atenção com o adulto. Entre 12 e 18 meses, o vocabulário elementar infantil começa a se construir. Então, ele começa a se expandir. Tanto que aos 24 meses, a criança ela pode falar em torno de 50 palavras no mínimo, chegando até 200. Então, se a criança chega aos 24 meses, fala pouquíssimas palavras, ou não fala nada, isso também é um sinal de alerta para a gente. Algo está acontecendo. Então, a avaliação fonoaudiológica ela é fundamental nesses casos. Quando a criança não compartilha atenção, quando a criança não tem um ato comunicativo intencional, quando ela não balbucia, quando ela não fala. E o falar, gente, é claro que as primeiras palavras elas podem vir com algumas trocas ou omissões de fonemas. É natural a criança falar de forma errada, mas é necessário que ela fale e fale com intenção de se comunicar. Não é repetir. Ela tem a intenção. Se ela aponta para a bola e fala bó, bó, dá, dá, ela está com intenção comunicativa. Ela quer aquela bola, ela está pedindo a você. Tá? Então, também é uma outra questão que a gente tem que estar observando nas crianças, se isso está acontecendo ou não. Crianças com deficiência intelectual apresentam atrasos na aquisição e desenvolvimento de linguagem. Por que isso acontece? Ela tem um déficit cognitivo, ela tem alterações que limitam essa aquisição e esse desenvolvimento de linguagem. Ela apresenta também alterações semânticas significativas, vocabulário restrito, alterações na estrutura das frases. Então, ela não consegue, às vezes, fazer uma sentença, mesmo que simples, na fase dos 2 anos, 3 anos. Ela leva mais tempo para poder fazer essa estrutura, tá? Alterações na pronúncia das primeiras palavras, dificuldade em adquirir conceitos abstratos, porque tudo é mais no concreto, alterações nas habilidades cognitivas, motoras, sensoriais, que isso também vão fazer com que essa criança ela tenha essa dificuldade na aquisição e desenvolvimento de linguagem, porque eu costumo falar que a gente fala o que a gente sente. Palavra você tem que sentir. E a criança, quando ela não
consegue fazer isso, ela não vai produzir. E tem as variações, né, quanto ao grau do comprometimento. A intervenção fonoaudiológica precoce é fundamental nesses casos. E para favorecer e promover uma comunicação funcional, interação social, autonomia e inclusão, é necessário que essa intervenção ela aconteça o mais rápido possível. Então, foi feito o diagnóstico da deficiência intelectual, é necessária a intervenção fonoaudiológica. E muitas das vezes também a intervenção fonoaudiológica, através de uma avaliação, ela vai colaborar para o diagnóstico da deficiência intelectual. Se a mãe está percebendo que a criança não está falando, está com atraso de linguagem, está com dificuldade em fazer sentenças de frases simples, não compreende muito bem comandos, né, ordens e comandos verbais, ela leva essa criança para uma avaliação, às vezes com o médico, e o médico solicita a nossa avaliação, exatamente para poder estar fechando o diagnóstico e também fazer até um diagnóstico diferencial, porque existem outras patologias, existem outros fatores que podem estar influenciando nesse atraso de linguagem. Então, a intervenção da fono, ela vai estar presente desde a colaboração no processo diagnóstico, como no planejamento da intervenção. Ou seja, nenhuma criança com deficiência intelectual, ela é igual a outra. Ela não é igual a outra, ela tem a sua potencialidade e a sua necessidade diferente. A família também é diferente, então o meio que ela está é diferente. Isso tudo vai também influenciar na aquisição e desenvolvimento de linguagem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada criança é única. Então, a terapia fonoaudiológica também é personalizada. Nós não usamos os mesmos recursos para todas as crianças, o mesmo método para todas as crianças. Às vezes pode até usar o mesmo método, mas a gente sempre faz de forma diferente a intervenção com aquela criança. Porque, como eu falei, uma criança não é igual a outra. Então, a forma de a gente intervir com a criança vai ser sempre diferente, tá? E na atuação também com a família ela precisa entender que nesse processo de aquisição e desenvolvimento de linguagem, ela é coterapeuta, então ela precisa entender o que está acontecendo, entender a deficiência, entender a intervenção fonoaudiológica, participar das sessões. É claro que cada fonoaudiólogo ele vai ver a necessidade de uma sessão ou outra, a mãe entrar ou não. Ele vai ver de acordo com a proposta do trabalho dele, mas é fundamental a família participar desse processo em sessões, em orientações, seguir, compartilhar suas dúvidas, suas conquistas, porque isso só vai enriquecer o trabalho. Uma outra questão também é a escola. É necessário que o fonoaudiólogo e a escola trabalhem juntos para que essa criança desenvolva suas potencialidades. O enfoque maior é na potencialidade dessa criança, fazer com que ela desenvolva suas potencialidades, para que ela interaja, para que ela esteja incluída nesse meio e para que ela tenha autonomia, porque hoje ela é uma criança, mas o processo, a visão do processo é empoderar essa criança, para que no futuro ela seja inserida no mercado de trabalho. Nós não temos que pensar só no aqui e agora, nós temos que pensar lá no futuro. O que eu quero plantar agora, quais são as sementes que eu quero jogar para plantar lá no futuro. Então, é fundamental essa parceria também com a escola, com a família e com a equipe multidisciplinar. Que aí vem psicólogos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, pedagogo, um médico. Todos esses profissionais, eles precisam estar juntos, trocando informações, para que esse trabalho ele seja enriquecedor para essa criança.
Muito obrigada pelo convite e estou aberta para os próximos convites, e que se precisar, estou aqui. E uma boa tarde a todos.